Eu tenho certeza que você já pegou o seu laudo de ressonância que você fez para artrose, leu e se assustou. E ainda mais, apareceu lá, grau 3. Você correu para o Dr. Google e achou um monte de site dizendo que grau 3 é grave, que grau 4 já é osso com osso e que o próximo passo é a prótese. Então hoje eu quero fazer uma coisa para você que quase ninguém fez. Eu vou pegar o seu laudo e traduzir palavra por palavra para descomplicar e você conseguir tratar a artrose de uma forma muito mais segura e sem esse medo todo de quando você lê o seu laudo. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Dr. Rafael Carvalho, eu sou médico ortopedista, sou graduado em Educação Física e eu dedico esse canal para auxiliar no tratamento de artrose, dores crônicas, te ajudar a voltar a subir escadas, caminhar, se exercitar sem medo da dor. E antes da gente começar, faça duas coisas por mim. Se inscreva aqui nesse botão vermelho e já curte esse vídeo, porque essa informação de qualidade precisa chegar para as outras pessoas que estão passando, talvez, pelo mesmo problema que você. Agora olha para essa imagem, entre dois ossos existe a cartilagem, branca, lisa, umedecida, para evitar o contato de um osso contra o osso. Agora pensa na sua cama. A madeira, o estrado em que o colchão está em cima, seria o osso. E o colchão em si é a cartilagem. Então você deita numa superfície macia. Mas se ao longo dos anos esse colchão ele for rasgando camada por camada, até uma hora que você consegue ver a madeira da cama, isso seria o equivalente aos graus de lesão da artrose. A lesão grau 1 é superficial, como se fosse aquela capinha do colchão que rasgou. No grau 2, a espuma do colchão já começou a rasgar, mas ainda na parte de cima. No grau 3, essa espuma ela já se rasgou quase por toda a sua extensão, chegando quase no osso, mas ainda não. No grau 4, agora sim, toda a espuma do colchão se rasgou e você, olhando por cima, consegue ver o osso. Ou seja, o grau 1 é bem na superfície do colchão, o grau 2 já é na espuma, mas ainda em cima, o grau 3 já em quase toda a espuma e o grau 4 você já consegue visualizar a madeira, ou seja, o osso. Agora que você entendeu do grau 1 ao grau 4, perceba, no grau 1 é uma lesão de superfície. É normal ao longo do tempo nós apresentarmos esse desgaste. Isso é muito mais fisiológico do que patológico. Agora, do grau 2 em diante, podemos evoluir para a doença da artrose. É quando aquele desgaste gera uma inflamação. Joelho incha, joelho dói, te limita, e o que era natural do tempo passa a ser uma coisa patológica. E é essa que a gente trata. Ou seja, ter alguma alteração no exame de imagem não significa ter uma doença, mas manifestar os sintomas, sim. Então já deixa aqui nos comentários, você sabe o grau da sua artrose? Escreve aqui o número ou escreve, não sei. E é por isso que esse vídeo existe. Então agora pega o seu exame, se ele estiver por perto, ou vai lá, aperta a pausa aqui, pega, que eu vou traduzir para você as principais palavras do seu exame de ressonância. E o primeiro nome é osteófito, ósteo de osso, fito de calo, pedra, ou seja, um calo ósseo. Olha essa imagem aqui, são ossinhos que crescem em volta da articulação, quando ela começa a apresentar um desgaste, justamente uma tentativa do seu corpo criar um suporte. Então veja as pessoas que têm calo nas mãos por trabalhar no serviço pesado. Aquele calo é justamente para suportar a pressão que aquela mão sofre durante o esforço físico, seja de um pedreiro, por exemplo, seja de um remador. Então o seu joelho também desenvolve esses calos ósseos para proteger da perda da cartilagem. Só que dobrar o joelho onde tem esses calos gera muita dor. Segunda palavra que pode aparecer, compartimento medial, compartimento lateral. O nosso joelho, olha só, tem 3 compartimentos, o lateral, que é o de fora, o medial, que é o de dentro, e atrás dessa bolinha, que é a patela. Cada região dessa pode sofrer um desgaste maior ou menor da cartilagem. Se você tem uma radiografia, você pode ver que o seu joelho, às vezes, ele é simétrico, tem a mesma altura da parte de cima com a parte de baixo, ou às vezes ele é tombado. Ou seja, o compartimento daquele lado está mais desgastado do que o outro. Terceira palavra, cisto de Baker. Pensa numa torneira que está vazando, você coloca o balde para encher. Você concorda que você não deixa a água cair no chão? Ao balde encher, você evita uma bagunça na sua cozinha. A mesma coisa, quando o seu joelho começa a inflamar, começa a formar água dentro dele, que é o edema ou derrame articular, esse líquido é levado para trás,
para você conseguir se movimentar. Só que ao ir para trás, o corpo cria uma camada protetora, formando um cisto. Esse é o famoso cisto de Baker. Quando ele é muito pequeno, ele só mostra para a gente que o joelho teve algum processo inflamatório e ele vai ficar ali quietinho. Quando ele é muito grande, volumoso, é necessário drenar esse cisto para você sentir menos dor, conseguir se locomover. E aí, alguma dessas palavras já apareceram aí no seu laudo de ressonância? Escreve aqui para mim quais delas já apareceram. Então vamos para uma muito comum, lesão degenerativa do menisco. Meniscos são essas estruturas que amortecem o osso de cima do osso de baixo, além de gerar estabilidade, nutrição e outras funções intrínsecas para a articulação do joelho. Porém, quando esses meniscos começam a apresentar um desgaste, você vai perdendo a capacidade de amortecer e aquela cartilagem começa a se desgastar mais rápido. Agora leia o seu laudo de novo, do começo ao fim. Você vai perceber que ele fala do osso, do espaço, do líquido, mas ele não fala em nenhum momento da força do seu músculo, ele não fala do seu equilíbrio, ele não fala do que você consegue ou não consegue fazer no seu dia a dia. Agora uma informação muito valiosa. Se você pegou sua ressonância, ele é o grau 4, sim. A lesão do seu joelho ela tem características de grau 4. Mas como eu disse anteriormente, ela não mostra o fortalecimento do seu músculo, ela não mostra a sua capacidade nutricional, nem o seu estilo de vida. Ou seja, pacientes com grau 4 podem conseguir fazer atividade de subir escadas, caminhar, se exercitar, e pacientes com grau 2 podem ser tão limitados a fazer essas mesmas atividades. Então, por que um com grau 4 consegue e um grau 2 não consegue? Porque o grau não define a sua doença, define o seu tipo de lesão. Mas o que você pode fazer para melhorar tudo em volta dessa lesão, proteger, frear, aí sim define seus sintomas. Para você entender, o músculo da coxa, ele funciona como um amortecedor natural para a articulação do joelho. Ou seja, a cada passo que você dá, ele que segura boa parte do impacto antes que a carga chegue na sua articulação. Então pensa comigo, se a cartilagem é parte de um amortecedor e o músculo é a outra parte, quando uma está acabando, a segunda passa a ter um trabalho muito mais importante. Diferente da cartilagem, músculo você pode reconstruir e treinar a vida toda. E essa é a frase que eu quero que você leve desse vídeo. E eu vou repetir, porque ela precisa ficar com você. Cartilagem você não escolhe, músculo você constrói. E aí eu volto a te perguntar, por que tem pacientes com grau 2 muito mais limitados que pacientes com grau 4? Porque apesar do desgaste da cartilagem ser diferente, o grau 4 está compensando muito melhor a sua musculatura do que o grau 2. E isso é muito mais evidente depois dos 50 anos, onde a nossa perda muscular se acelera. Depois dos 70, maior ainda. Muitas das vezes levando o paciente ao quadro de sarcopenia. O que é sarcopenia, Dr. Rafael? Resumidamente, a osteoporose é a perda de massa óssea. A sarcopenia é a perda de massa muscular. E com certeza você já fez essa pergunta para um médico ou para você mesmo. Doutor, mas eu tenho grau 4, eu tenho grau 3, eu tenho medo de me movimentar e piorar. O seu medo ele é genuíno, porque se movimentar do jeito errado, piora sim a lesão, piora sim a dor. Mas para sua surpresa, parar é muito pior do que se exercitar. Quase nunca vai existir um movimento proibido, mas vai existir um movimento mal orientado. Agora atenção nessa informação. Quando a sua articulação dói, o seu cérebro percebe essa dor e desliga o músculo, justamente para aquele movimento do músculo não agir sobre a articulação e piorar a lesão que está acontecendo ali dentro. A boa notícia é que existe uma sequência para religar esse músculo. E é isso que meus pacientes aprendem no meu consultório, mas é isso que agora eu estou trazendo para vocês. Ensinar a religar o seu músculo, que vai fazer uma função protetora que a sua cartilagem está deixando de fazer. Então relembra comigo. Primeiro, falamos que o grau da artrose é a profundidade do seu colchão. E mostramos para vocês que algumas palavras difíceis fazem parte do nosso envelhecimento ou se transformaram numa doença. Segundo, o laudo ele descreve o joelho, mas ele não descreve você. Ele não mede a sua força, seu equilíbrio, nem o que você consegue fazer no seu dia. E é por isso que minhas duas formações fazem a grande diferença. O conhecimento da medicina, como ortopedista, e o conhecimento do movimento, como professor de educação física. E juntas, elas entregam para os meus pacientes um método
que eles colocam em prática e veem os resultados acontecendo. E é esse mesmo método que eu quero trazer para vocês. É um evento que você pode participar da sua casa, vendo pelo celular, independente de você ter o grau 1 ou o grau 4 da artrose. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link para você clicar e conhecer esse nosso método. A minha equipe também está disponível pelo WhatsApp para te orientar o passo a passo. Se você tiver qualquer dificuldade, pode nos perguntar por lá. Eu quero te agradecer, você que chegou até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que elas vão te agradecer muito por estarem recebendo uma informação de qualidade, informação médica, um conteúdo produtivo que vai realmente transformar a dor em qualidade de vida. Aproveito para pedir a sua sugestão dos nossos próximos vídeos. Tenho certeza que alguma delas vão virar aqui conteúdo do nosso canal. Muito obrigado mais uma vez, um beijo, te vejo no próximo vídeo.